Como você vê essa relação entre a educação do campo e os movimentos sociais? Como é essa relação? Então, primeiramente, gratidão pelo convite. Meu nome é Camila, sou do MST, sou militante do setor de educação do MST, desse lugar principal que eu falo, né, a partir das questões. Então, sobretudo, existe uma relação estreita, recíproca e de nascimento, né, das lutas dos movimentos sociais com a educação do campo, né, a partir das lutas dos movimentos do campo, que a educação do campo, ela de fato é gerada para discutir aí na luta das políticas educacionais da educação, né? Então, essa relação, ela existe a partir de todas as resoluções, pareceres e, de fato, da educação do campo estar no fronte dessa luta, né? Através de um conjunto de movimentos e que o MST, lá na década de 90, impulsiona essa trajetória. Como podemos perceber a educação do campo através dos movimentos sociais? Existe uma relação, mas como é que a gente percebe essa educação? Como eu falei anteriormente, através das políticas públicas, né? Então, hoje, a gente tem, dentro das DCNs, por exemplo, né, das Diretrizes Curriculares Nacionais, as resoluções que versam sobre a educação do campo. E aí a gente precisa entender que não foi algo dado, né, pela política da educação, né? Não foram os governantes que olharam lá a população do campo e disseram, a população está precisando, né? Existe essa preocupação. Não, a preocupação surge com esses sujeitos organizados e daí começa, né, a se pensar um novo paradigma para a educação para essa população, porque antes a gente tinha uma educação que a gente chama de educação rural, então aí existe, né, essa dualidade entre educação rural e educação do campo. Tanto é que a gente não chama educação do campo, educação rural, né? A gente chama educação do campo, porque para nós a educação rural está associada àquela educação atrasada, à educação que não percebe as identidades, não percebem o conjunto das práticas, de fato, essa população que continue, né, tem a sua sobrevivência, resista e exista, né, no campo. Então, os movimentos sociais é que, de fato, fazem aí essa relação, né, e tanto do ponto de vista da própria luta, como também protagonistas dentro dos espaços escolares, né, e aí eu falo muito do lugar do MST, né, o quanto a educação, ela é importante, ela é um pilar principal assim, dentro do nosso movimento, né? Estar presente dentro das escolas é fundamental para que esses princípios, direções sejam, de certa forma, vivenciados dentro de todo o contexto histórico, inclusive, que a gente está vivendo hoje. E, assim, né, só tentando um pouco dialogar mais sobre o tema, a gente percebe que a formação de professores, ela é essencial para que esse processo aconteça, né? A valorização da terra, que é um dos princípios, né, que regem nós enquanto educação do campo, a valorização dos currículos e entender que esse currículo ele está em disputa, porque a educação do campo ela é vista muitas vezes como apenas, não que não seja, né, mas apenas como educação ambiental ali dentro da escola. E a gente precisa entender que a educação do campo ela vem enquanto um paradigma político, né, de construção de currículos, né, ela perpassa uma horta na escola, ela perpassa uma situação pontual da escola, né, ela vai para além dos muros da escola, inclusive fazendo parte da política de construção de lutas daquela comunidade, né, daquele território. E aí isso tanto para nós enquanto áreas de assentamento e acampamento,
como as áreas de pequenos agricultores, o pessoal da CPT, da RESAB. Então, é processo de construção e de mudança, né? Então, é o que a gente diz que é uma construção, de fato, histórico-crítica. Eu acredito que respondeu muito bem, assim, foi incrível essa relação. E é interessante a gente pensar quais são esses movimentos do campo que estão atuando no estado da Paraíba. Porque a gente do NEDET aqui tem uma noção, mas eu acredito que você vai saber um pouco mais dessa noção mais a estado, talvez Brasil, não sei, a bola está com você. A educação do campo está organizada nacionalmente através do Fórum Nacional da Educação do Campo, né? Primeiro, para a gente entender assim, a estrutura da educação do campo, onde é o nosso ambiente, digamos, de luta, né? Onde todos esses movimentos estão aglutinados. Então, é no FONEC, né? Fórum Nacional da Educação do Campo. Aqui na Paraíba, a gente teria, na verdade, um espaço que era o Comitê Estadual da Educação do Campo, aonde esses movimentos se reúnem para discutir algumas políticas. Nos últimos anos, e aí também intensificado com a pandemia, esse lugar não está mais funcionando, né? Ele não está em funcionamento. Entretanto, os movimentos sociais, independente do comitê estar funcionando ou não, ele tem as suas lutas, né? Então, a gente tem o setor de educação do MST, na Paraíba, né, que está impulsionando algumas ações dentro do Estado. A gente tem a própria CPT, a Comissão Pastoral da Terra, né, dentro aí também a sua juventude, que tem ações ligadas à educação do campo. A gente tem a RESAB, que também é rede, a rede, né, de educação do semiárido. A gente tem representações e ações muito fortes no semiárido paraibano. A gente tem o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, que principalmente ali na região, que também está inserido o pessoal do Polo, da Borborema, né? O pessoal também está atuando ali naquela região. E a gente tem no Cariri o Forte Campo. O Forte Campo é um fórum que também reúne essas organizações aí da região do Cariri para estar discutindo questões ligadas à educação do campo, né? Então, de modo geral, a gente tem esses movimentos, tem algumas ações pontuais que acontecem, mas esses grupos são o que hoje a gente tem enquanto referência para quando a gente chama uma reunião do comitê estadual, quando a gente tem uma ação a nível nordeste do FONEC, e a gente tem os parceiros, né, das universidades, como o NEDET, fui NEDET uma época, inclusive, e na época que eu era NEDET, nos territórios, a gente tinha essa força no NEDET, né, dentro do território, e aí a universidade, ela também é muito importante para estar impulsionando também os movimentos sociais, quando a gente fala de educação do campo, porque hoje, dentro do estado da Paraíba, a gente não tem nenhum programa voltado para a educação do campo. A gente tinha formações muito dispersas, Umbral Jovem Campo, que não era efetivo de fato, mas a gente entende esses movimentos ainda de fato como os protagonistas, sujeitos da história mesmo. Muito bom, muito bom. Eu não conhecia metade. Sou muito sincero. E aí, eu queria saber como é que você, como professora, claro, percebe o envolvimento desses movimentos sociais dentro das escolas, sabe? Dentro das escolas do campo, que tem essa educação do campo. Primeiro, para a gente entender, né, a inserção dos movimentos sociais dentro das escolas, a gente precisa também entender o que a gente também luta, né, contra, né? A gente vai contra uma corrente, né, por exemplo. A gente vai contra uma corrente de uma educação em vista do mercado, né, com aquela visão romantizada do empreendedorismo. A gente vai contra, né, essa corrente, principalmente aí que na última década tem se intensificado, né? Então, dentro das escolas, os movimentos, né, porque a gente tem
esse conjunto que a gente falou agora há pouco, a gente vai trazer de fato a essência do que é a educação do campo, a partir das resoluções, princípios, de fato, a questão das formações ela é muito importante, porque a gente visualiza que tanto o governo do estado quanto os municípios não intensificam formações nessa direção. Aí, por isso, né, o papel também é importante quando a gente faz parceria com as universidades, porque através da universidade a gente tem acesso a alguns projetos. Então, a gente percebe hoje também uma Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E aí a gente não percebe dentro dessa base, mesmo com a parte diversificada, um direcionamento que não é a intencionalidade mesmo da discussão da identidade do campo, a discussão do território, a discussão da agroecologia, que para nós é essencial, a convivência com o semiárido, quando a gente fala de semiárido. Então, essa inserção, sobretudo com formações, com atividades direcionadas, fazem com que essas escolas elas passem a ter uma prática pedagógica diferente do que o mercado, né, o que essa nova educação, esse novo direcionamento do MEC pede nesse momento histórico. Claro, para nós, enquanto movimento que, né, não temos aí as posses, né, de dinheiro mesmo, de deslocamento, de pessoas, é tudo muito difícil, mas durante todo esse período histórico a gente nunca deixou de fazer. Em todos os momentos históricos, com dificuldades e algumas parcerias, a gente consegue estar presente em alguns espaços. Camila, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Talvez fugindo um pouquinho do roteiro, mas como você enxerga qual a importância de uma escola do campo, ela compreender essa dimensão do que é um movimento social, né? E até que ponto ele é importante dentro da escola, né? Para que se compreenda toda essa questão de um processo histórico, né? De onde vem, né? Toda essa luta pela escola do campo. Como você vê essa relevância de que as pessoas, eu digo as pessoas de um modo geral, toda a comunidade escolar mesmo, né? As professoras, os pais, os alunos, que a escola, de uma forma geral, entenda a importância da inserção dos movimentos sociais dentro das escolas. O capital não tem interesse, né, que as nossas escolas, que os nossos alunos, professores e comunidade, de forma geral, tenham acesso a, de fato, que a gente entende o que é uma educação de qualidade, né? Esse é o primeiro ponto. Então, os currículos que são colocados de cima para baixo dentro dessas escolas não têm esse interesse, né? A gente entende que o interesse do mercado é ter mão de obra e pessoas especializadas para servir ao mercado. Esse é o primeiro ponto. Qual é o papel dos movimentos sociais? O papel dos movimentos sociais é ir contra essa lógica. Então, o nosso papel é justamente entender que a escola, enquanto um espaço de disputa, é um espaço de disputa, inclusive, para que a classe trabalhadora possa ter um espaço, de fato, de formação e de entender a educação enquanto transformação dessa sociedade. A gente entende que o mercado já entendeu isso também, que essa escola é um local de formação de pessoas que vão transformar essa sociedade, por isso existe uma intencionalidade para ela, e aí nós, enquanto papel de movimentos sociais, é de dizer, existe uma outra lógica de sociedade que a gente pode transformar, que a gente pode viver a partir da nossa comunidade, que a gente pode comer saudável, que a gente tem outras práticas pedagógicas, que a gente entende que essa comunidade tem as suas vivências, tem as suas práticas e a sua própria história
e que essa escola precisa dar conta. A escola do mercado não nos atende, não atende essas demandas das pessoas, né, dos sujeitos. Então, eu acredito que esse é um principal ponto, sabe? Que é essa dualidade mesmo, porque a educação do campo, né, durante esse processo, né, passou por diversas lutas para que ela hoje possa ser vivenciada. E essas lutas, elas estão sendo tiradas, né? A gente está vendo um grande retrocesso e tem vivenciado nesse retrocesso questões muito inerentes a destruir tudo que foi construído. A gente tem um Pronera, que era direcionado à formação, né, para pessoas, programa, né, direcionado à reforma agrária, à formação superior para pessoas em áreas de reforma agrária, que a gente perdeu praticamente esse projeto também para o capital, ele foi redimensionado. Então, a gente, de fato, precisa observar todos esses elementos e entender que a educação do campo, ela se torna cada dia mais importantíssima para a construção e fortalecimento dessas comunidades. Gente, você tem uma facilidade, assim, fantástica de organizar a fala, que é invejável. Eu estou aqui. Gente, muito bom. Não, é isso. Camila, deixa eu lhe perguntar, ou vamos problematizar. Há divergências, né? Quais são essas divergências que acontecem na teoria e na prática da educação do campo? Eu digo isso, inclusive, no lugar de aluno de pedagogia do campo, porque às vezes a gente percebe que a teoria ela é muito bonita, mas a prática é muita luta. Então, tem um esforço literalmente comunitário, né, que se sobressai às vezes a qualquer teoria. Então, pelo menos esse é o meu olhar até agora, né? E aí, por isso que eu me pergunto, né, como que é, né, quais são essas divergências, se existem, né, de fato, pelo menos aqui é o meu pequeno olhar, mas como você que já tem um pouco mais de vivência, vê essas divergências e quais são elas? Eu posso falar também no lugar de quem foi estudante do curso, né, da educação do campo, e conhecer muito bem esse curso por ter sido da terceira turma, né, então eu estive ali nas raízes, né, desse curso, né. Um grande problema, né, a gente não tem dentro da pedagogia de educação do campo, essa é uma crítica que eu fiz a todas as coordenações e continuo fazendo, né, dentro dessas coordenações, representações das pessoas interessadas, né, enquanto esse curso, que são os sujeitos do campo. Esse é o primeiro ponto. A gente não tem ali dentro das coordenações sujeitos do campo que coordenem, que estejam de alguma forma presentes no curso, porque ele só tem um sentido a partir disso, né? Até porque os nossos cursos de Pronera, já coordenei alguns cursos de Pronera, alguns outros cursos na área da educação do campo, né? Mais ligados a movimentos sociais. Hoje eu estou na UFRB, na LEDOC, e a gente vai observando essa diferença de universidade para universidade. As universidades que têm ali um vínculo forte com os movimentos, não é que seja mais fácil, mas é que essa teoria, ela faz mais sentido, inclusive enquanto estudante, para estar lá dentro, né? Eu acredito que esse é um primeiro ponto. O vínculo da universidade, de fato, com os movimentos para essa escuta, para escutar, de fato, as demandas. Professores formados na área de educação do campo. A gente observa também a nível nacional, sobretudo, que os cursos da LEDOC, que não têm professores vinculados à educação do campo, são cursos extremamente frágeis.
frágeis quando eu digo desse vínculo da teoria com a prática, de levar os estudantes para vivências pedagógicas, né? Porque eu sei qual é o público da UFPB e que também não se difere de outros públicos e outras licenciaturas, inclusive daqueles que vêm do espaço do campo, porque já entende que a pessoa que vem do espaço do campo sabe qual é o seu papel enquanto sujeito de transformação. E não essa pessoa ela não vem, ela vai, né, se formar ali dentro da universidade, então todo aquele corpo docente precisa estar numa intencionalidade para isso. E isso até o momento não aconteceu na UFPB. A gente tem professores de diversas áreas que não dialogam e não fazem o menor esforço de fazer esse diálogo. Era a nossa principal fala. E isso, né, tem que mexer com uma grande estrutura para que isso mude. No período que eu era estudante, a gente ainda tinha uma pequena liberdade, que eu acredito que isso não mudou depois, que seriam os nossos estágios, eram obrigatórios em escolas do campo. Depois, chegou-se uma informação que, enquanto estudante da educação do campo, eu não teria uma lista de escolas do campo na universidade, que é a história do estágio, que as escolas precisam ter cadastro com a universidade e tal, e lá não tem escolas do campo. Ora, como é que eu sou um estudante da educação do campo e eu não faço estágio docência ou escola do campo? Fica a pergunta, não sei, Henrique, se isso mudou, mas acho que já na minha saída da UFPB houve essa mudança. Eu já estava saindo, não tinha muito mais o que lutar dentro, né, do nosso centro acadêmico. Acho que isso era uma tarefa para quem estava chegando também fazer essa luta. Camila, de fato, assim, é algo que hoje, até onde eu sei, são 3 estágios em escola do campo obrigatórios, outros 3 não precisa ser escola do campo. E aí a gente queria que tu conseguisse resumir em 1 minuto, assim, a dica do convidado, o filme, série, o que seja, e depois uma pausa e a mensagem, certo? 1 minuto. Boa sorte. A primeira dica, que eu acho que é a fundamental hoje, é seguir nas redes sociais o FONEC, o Fórum Nacional de Educação do Campo, e também o YouTube do Fórum Nacional de Educação do Campo. Lá, todas as semanas, desde o início aí da pandemia, tem tido rodas de conversa, falas, todas direcionadas à temática da educação do campo. Hoje, a nossa principal fonte de informação, quando a gente fala desse aglutinamento, né, da educação do campo, está ali. Então, sigam o FONEC oficial, acho que é isso, né? E como mensagem, eu gosto muito de um trechinho da música do Gilvan Santos, que é Construtores do Futuro, que diz assim: eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu acredito muito dessa escola de construção, não só de futuro, mas como presente também. E é um pouco isso. E acho que tem a nossa palavra de ordem-chave, né? Que é educação do campo, direito nosso, dever do Estado. Camila, muito obrigado. A gente só tem a agradecer você por aceitar. Com certeza a gente ainda vai falar muitas outras coisas e continuar mantendo contato, até mesmo para que a gente conheça esse outro mundo, porque eu, enquanto aluno, tento todos os dias me aproximar mais dessa realidade, porque, como a gente tem conversado aqui, é bem complicado de ter essa aproximação. Mas, enfim, muito obrigado. Em nome do NEDET, já agradeço você e seguimos nessa luta. Essa realidade é uma realidade que eu não conheço. Primeiro, porque eu não sou do curso de Pedagogia do Campo. Eu sou de artes visuais. Então, o meu rolê é isso. Mas somos todos convidados na educação do campo. Vem pra gente também, viu, Vitor? Mas é o que eu mais faço.